Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande Banco do Sul e Celulose Riograndense. Olá, boa noite. Boa noite. A Constituição Federal garante a todo cidadão o direito de ir e vir. E também determina que todos somos iguais perante a lei e ao Estado. Por isso, o Panorama de hoje alerta: a falta de acessibilidade urbana impede que muitas pessoas exerçam a liberdade de locomoção. Vamos mostrar as dificuldades que as pessoas com deficiência encontram para se deslocar nas cidades. A falta de estrutura mínima que respeite as dificuldades de locomoção. O que diz a legislação sobre o dever dos municípios de criar mecanismos e instrumentos de acessibilidade. Veja também as comemorações do Dia de Santo Antônio. Estado não atinge meta de 90% do público-alvo e mantém imunização contra a gripe até encerrar os estoques da vacina. E ainda, oficina de produção de sabonetes muda a rotina de detentas da capital. A nossa Constituição Federal diz que todos somos iguais perante a lei e ao Estado. E todos temos o direito de livre ir e vir por estradas, ruas e espaços públicos. Mas basta dar uma caminhada pelas ruas de Porto Alegre para ver que a realidade não é assim bem simples. É buraco na calçada, postes, placas no meio do caminho, enfim, uma variedade de obstáculos que tornam difícil exercer a liberdade de deslocamento. E para quem tem alguma deficiência, o desafio chega a ser desanimador. Quem caminha pela Praça da Alfândega no dia a dia não percebe. Mas a pedra portuguesa, que faz parte da história da cidade, se transforma em um problema para quem é cadeirante. Essa praça é muito bonita, muito visitada, muito histórica por ter essas pedrinhas portuguesas. Mas a gente sofre muito com elas, com o artrito na coluna da gente, que é cadeirante. Lisa consegue algum grau de autonomia porque possui uma cadeira elétrica. Infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos cadeirantes. A gente tem uma dificuldade muito grande de acessar esses prédios históricos, né? Porque hoje em dia, as 7 maravilhas do mundo tem um elevadorzinho do lado, mas é dignidade humana, né? O fato de ser um patrimônio histórico, difícil de mexer, não é, digamos assim, uma desculpa. Não é, de forma alguma. Eu acredito, sim, que a gente tem que a sociedade tem que se adequar às diferenças, à diversidade. No censo do IBGE de 2010, 45 milhões e 600 mil pessoas declararam ter algum tipo de deficiência. O número corresponde a 23,9% da população brasileira, ou seja, 1/4 da população de todo o país. Mesmo sendo uma parcela significativa da população, as pessoas com deficiência ainda lutam pelo básico: acessibilidade. No mês que vem deve ir à Assembleia Legislativa um projeto de lei que revisa 206 artigos da Lei Gaúcha de Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência. O documento tem como base a Convenção da ONU e a Lei Brasileira de Inclusão e foi discutido por mais de um ano com o movimento social. O próprio Tribunal de Contas do Estado está prevendo no seu checklist que na avaliação das contas públicas dos municípios tenha o quesito acessibilidade, né, para ver o que cada município, cada um dos 497 municípios do Rio Grande do Sul está fazendo no sentido de ter um cronograma, né, porque nós entendemos que a acessibilidade ela não vai se dar de uma hora para outra, com um apertar de botão e tudo está resolvido. É um processo. O vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Valdair Silva, diz que as conquistas resultantes da organização do movimento social precisam chegar mais rapidamente ao dia a dia das pessoas. Caminhamos com ele e a namorada Letícia por menos de 2 quadras e sentimos a dificuldade. Eles nos apontam vários problemas. Ter o nariz quebrado ou esbarrar em obstáculo é quase regra entre os deficientes visuais. Os objetos aéreos é o pior, é o inimigo dos cegos, né? Porque a bengala não consegue detectar, né? O objeto consegue muitas vezes detectar o que está no chão, né? Mas o que está
no alto tu não consegue. Orelhão, os carrinhos de catador de papel, que na maioria das vezes eles deixam na rua, né, e não ficam ali. Quando tu vem, tu bate naquele puxador do carrinho, né? Isso ali é um problema sério que a gente enfrenta na rua. Além das barreiras físicas, existem as barreiras de comportamento. Bem-humorada, Letícia ensina uma regra básica para ajudar uma pessoa com deficiência visual. Ela oferece ajuda para ver se o deficiente naquele momento precisa daquela ajuda e quer, né? Daí tu oferece o braço, né? Se tratando de um cego total, né? Oferece o braço, conduz, informa os obstáculos que tem à frente, né? E nunca forçando, né? Porque a gente tem ajudas assim que nos forçam muito a seguir um determinado caminho que por vezes não é o que a gente quer, às vezes até acaba se perdendo, coisa do tipo. Existem 2 maneiras de participar do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência: como integrante de uma entidade vinculada ao Conselho ou de forma individual como cidadão. No portal da Acessibilidade do Rio Grande do Sul, na página da FADERS, na internet, você encontra mais informações. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar mais sobre essas dificuldades de acessibilidade aqui no estúdio, mas agora a gente vai direto a Anhiggs, conversar com um dos maiores destaques do esporte brasileiro. A repórter Lisele Félix está com o ex-treinador de vôlei da seleção brasileira, Bernardinho. Olá, Lisele, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. É exatamente isso. Nós estamos aqui na companhia do Bernardinho, que dispensa, na verdade, apresentações, né? Técnico da seleção feminina e masculina de vôlei, mais de 22 anos de carreira, né, Bernardinho? Mais de 30 títulos. E o pessoal de casa pode estar estranhando um pouquinho, porque a gente está aqui num cenário com o logo do partido, que é, na verdade, o partido que organizou esse evento, né, Bernardinho? A gente pode falar aí de um Bernardinho candidato? Não, prematuro. Eu vim aqui para apoiar um projeto. Acredito muito nos ideais novos, na ideia, no que está por trás de todo um projeto. E eu acho que a gente tem que realmente conclamar os jovens, as pessoas, os empresários, enfim, todos, para que eles se engajem, para que eles participem efetivamente. A política faz parte da vida em sociedade e é muito importante que as pessoas assumam responsabilidade, que escolham muito bem seus representantes, que acreditem naquilo que realmente estão fazendo, que não sejam manipulados, ou não sejam irresponsáveis nesse momento. Então, acho que é importante, que é gerar consciência. São apoiadores de projetos. Esse é um projeto que eu acho que pode realmente dar uma cara nova ao nosso país. Justamente esse gerar consciência, que é uma coisa justamente que a gente está precisando, que é o que tu está falando. Então, a tua palestra também aborda vários aspectos, especialmente a liderança, né? E essa ideia, assim, do teu livro ali, Transformando o Seu Hora em Ouro, aborda um pouco a liderança, né? É sobre isso, mais ou menos, que o pessoal vai escutar aqui. Eu vou, assim, depois de Transformando, que a história do Transformando acaba em 2004, o primeiro Ouro Olímpico, agora vou lançar, até o final do ano, um segundo livro falando de 12 anos de lições. Muito mais do que as conquistas, são as lições que eu tive ao longo desses anos todos. Das dificuldades que nós passamos, das vitórias que tivemos, como lidar com o pós-sucesso, enfim, tudo isso que nós vivemos no dia a dia, que é plenamente transportável para a vida das pessoas, não é só do esporte. Mas a ideia é começar com o tema liderança. Eu acho muito importante que as pessoas liderem o processo, sejam líderes de suas próprias vidas, sejam líderes no país, que não esperem um salvador da pátria, que não existe um líder salvador. Existe cada um de nós liderando o processo, cada um de nós assumindo responsabilidades. Então, eu quero começar falando desse tema liderança, das responsabilidades, e de quanto isso é importante. E de trabalhar em equipe. Afinal de contas, o resultado final de qualquer processo é o resultado final de um esforço coletivo. Se todos nós não participarmos, nos engajarmos e realmente trabalharmos para a mudança daquilo que a gente quer que mude no nosso país, isso não vai acontecer. Ninguém sozinho vai conseguir isso. É um time. E nada melhor do que o exemplo do voleibol, que é um esporte coletivo, para a gente possa trabalhar esse tema de esporte também, de trabalho em equipe. Para finalizarmos, tu aborda ali no teu livro que o talento só não basta, né? Precisa preparar essa caminhada aí para a vitória. E aí isso a gente aplica para diversas áreas, né? Eu diria que o maior exemplo, e talvez exemplo prático, a geração que ganhou o ouro em 2016 foi a geração que comprovou a tese de que o único lugar onde o talento vem na frente do trabalho é no dicionário, né? Em qualquer lugar não vem. E realmente é uma equipe que não tinha tanto talento, mas trabalhou como um time, defendeu uma causa, né, e se preparou muito. Acho que a preparação é muito importante. Quando a gente fala de educação, a gente fala de capacitação, preparação, transformar pessoas em pessoas capazes realmente de realizar coisas. Isso é fundamental. Então isso vai estar permanentemente ali, porque eu sou um fiel crente, né, na força do trabalho, da transformação que o suor realmente traz. Por isso o título, Transformando o Suor em Ouro. Se nós suarmos, vamos conseguir o ouro onde a gente quiser, ou seja, ter êxito, né, no caminho que nós escolhermos. Perfeito, muito obrigada por participar conosco do Panorama. Uma boa palestra. Valeu. Voltamos ao estúdio com vocês, Carlos, Fernanda. Ok, obrigada, Lisele.
Bom, e como nós vimos na nossa primeira reportagem, são diversas as dificuldades que as pessoas com deficiência têm em transitar livremente e com segurança pela cidade. Muita coisa precisa mudar para que essas pessoas tenham plena dignidade de ir e vir. Mas o que a cidade pode fazer por elas? Como se adequar a essas necessidades? Aqui no estúdio, a arquiteta e urbanista Briane Bica vai nos ajudar a responder essas perguntas. Você de casa também pode participar com a gente através das nossas redes sociais. Boa noite, Briane, bem-vinda ao Panorama. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Eu vejo e ouço tanto a rádio FM quanto a TV durante todo o meu tempo disponível. Desejo muito que a Fundação Piratini continue. Não posso deixar de dizer isso antes nós de também qualquer desejamos. outra manifestação, com certeza. Ok, muito obrigada. Bom, a gente viu ali na matéria que são muitos os problemas de acessibilidade, né? Quais a senhora diria que são os mais importantes, os que precisariam ser mais urgentemente resolvidos? As questões de acessibilidade, elas são tanto do lado do poder público quanto da iniciativa privada. Uma das questões mais importantes é o transporte público. Transporte público, se a pessoa está em casa, não tem boas condições de mobilidade, mas também não tem um transporte, ela é prisioneira, não é? Então, não se vê tantas pessoas na rua com dificuldades, às vezes com obesidade mórbida, a pessoa que usa bengala é uma pessoa idosa, não é? As próprias crianças, se elas não têm um meio de transporte para poder exatamente acessar os vários lugares da cidade, essa é uma limitação básica, fundamental, assim. Não adianta a pedra ser de uma maneira ou de outra no piso, o piso ser mais acessível ou menos, se ela não consegue sair da sua residência e ir ao local. Chegar desses locais. Exatamente, é onde ela necessita. Ou seja, a senhora está dizendo que essas pessoas existem, mas elas estão em casa, né? Escondidas pela falta de acesso, pela falta de transporte público. Prisioneiras, é muito pior. Prisioneiras, porque na hora em que se oferece um transporte que dê condições de acesso, de ingresso, não é? Muitas pessoas que hoje nem aparecem, portanto a gente acha que não existe, elas também vão se aventurar pela cidade, não é? Imagine uma pessoa que, de Alvorada, por exemplo, que quer ir ao parque da beira do rio, o Parque da Marinha do Brasil, como ela vai, eu pergunto. E é um direito que ela tem de ir de Alvorada à beira do rio, ao parque, não é? Por isso que é importante essa legislação que será agora votada pelo Estado, porque o município já dispõe, Porto Alegre já dispõe de uma legislação de 2011, tem uma Secretaria de Acessibilidade, que é uma coisa muito importante. Os passos ainda são lentos, mas eles existem, existe a consciência da necessidade. Então, é muito importante que todos os municípios, como foi dito aqui, tenham na sua pauta a questão da acessibilidade. Mas a senhora tocou num ponto importante, né, que é o transporte público. Quando a senhora fala em transporte público, a senhora está dizendo sobre, por exemplo, o veículo adaptado, o táxi que ele é adaptado para o cadeirante, o ônibus que tem aquele elevador, né, para a pessoa que também é cadeirante. É esse tipo de transporte que também falta na cidade? E também o transporte especial. Eu já estive presente, tive a felicidade de estar nos vários seminários de uma rede latino-americana de acessibilidade, onde são mostrados exemplos de cidades onde as pessoas que têm alguma dificuldade de acessibilidade são cadastrados e há um transporte que as recolhe e as traz novamente para o seu local de moradia. Ou seja, só para elas. Só para elas, exatamente. Por que não se pode pensar em alguma coisa assim? Nós temos que ter uma utopia, não é? Nós temos que ter uma utopia. Pensar nessas pessoas. Exatamente. Eu imagino que é por isso que o Instituto de Arquitetos me pediu que estivesse aqui hoje à noite, o IAB, não é? Para representá-lo nessa busca da utopia, porque se não se tem utopia, a gente não sabe para onde vai. Acaba não saindo do lugar. Não é? Nós avançamos bastante já. Quando eu era jovem, nem se falava, nem existia o termo acessibilidade. Então,
Só isso já conota que essa questão da acessibilidade entrou no dia a dia das pessoas. Nesse sentido, assim, em 2012, Porto Alegre foi destaque, né, entre as 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que tinha mais número de rampas de acesso. Nesses 5 anos, de 2012 para cá, nós continuamos referência ou a gente perdeu esse posto aí de estar em uma cidade exemplo? Eu sou ruim de estatística, mas eu sei, por exemplo, eu trabalho com patrimônio histórico e sei que em Pelotas estão sendo executadas na Prefeitura de Pelotas, nessa área do patrimônio histórico, muitas rampas. Então, eu tomo Pelotas como referência. Imagino que várias outras cidades também tenham esse sistema. Eu tenho 71 anos, quando eu olho que tem uma escada e tem uma rampa, por onde é que eu vou? Sim. Pela rampa, apesar de ser absolutamente saudável. E assim, muitas pessoas optam também pela rampa porque ela é um meio menos desgastante para os joelhos, enfim, tem toda uma série de... Mas eu ia citar a questão das rotas acessíveis. A pessoa falou muito bem que a Pedra Portuguesa traz dificuldades de andar com um veículo, né? Mesmo que seja motor, uma cadeira de rodas motorizada, mas a Secretaria de Turismo, na administração passada, junto com o Ministério do Turismo, fez um projeto de rotas acessíveis, aonde, mesmo onde há a Pedra Portuguesa, há um caminho onde a pavimentação é plana e facilita a vida de qualquer pessoa com dificuldade, porque não instalar esses equipamentos ou facilitar a circulação é uma coisa assim de egoísmo, porque todos nós vamos ser velhos. Todos nós, e felizmente, porque é sinal que não morremos, né? Claro, é como a entrevistada disse na matéria, né? É uma questão de dignidade. Exatamente. Bom, Briane, tu fica aqui com a gente, porque o nosso tema de hoje é acessibilidade. E no próximo bloco, vamos mostrar que se locomover pode ser uma dificuldade mesmo em atividades essencialmente simples. Foi localizado hoje o corpo de Karine Gonçalves, de 32 anos, desaparecida desde o temporal da última quinta-feira. Um deslizamento de terra atingiu a casa onde ela morava com a companheira na Rua da Represa, no bairro São José, na zona leste de Porto Alegre. O corpo foi encontrado por um pescador nas águas do Guaíba, a mais de 8 quilômetros do local do acidente. Amanhã é o Dia Mundial do Doador de Sangue e, aproveitando a data, o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre solicita doações. Os bancos de sangue do hospital estão baixos, o que costuma acontecer nesta época do ano. A unidade de coleta do HPS na Rua Venâncio Aires, 1116, funcionará das 8 da manhã às 5 horas da tarde nesta quarta-feira. Doadores devem levar documento com foto, estarem alimentados e em bom estado de saúde, terem dormido pelo menos 6 horas e evitarem fumar 2 horas antes da doação. Um grupo de religiosos promoveu um abraço ao mercado público da capital nesta tarde. Eles também coletaram assinaturas em apoio à manutenção do prédio. O objetivo da atividade foi promover uma reflexão sobre a função do mercado e pedir que ele permaneça público. Os organizadores destacaram que o local é patrimônio material e imaterial da cidade de Porto Alegre. Bom, o grupo de religiosos ali deu a mensagem no centro de Porto Alegre. E você, já mandou sua mensagem para participar do Panorama de hoje? Mande para cá sua pergunta ou sugestão pelas nossas redes sociais. Os endereços estão aparecendo aí na tela. Estamos aguardando a sua participação. E ainda nesta edição, veja como é o respeito à acessibilidade no transporte público da capital. O Estado mantém imunização contra a gripe até encerrar estoque de vacinas. E ainda, detentas da capital aprendem a arte de produzir sabonetes. É daqui a pouco. O Panorama está de volta. Hoje estamos falando de acessibilidade. Você de casa já teve que atravessar uma avenida em poucos segundos? E quando chega de uma viagem e precisa se locomover com malas e mochilas? É complicado, né? Pois é, Fernanda. Mas se já é ruim para quem não tem nenhum problema de locomoção, imagina se você tem alguma dificuldade, mesmo que temporária. Andar pela cidade, a pé ou de transporte público se torna uma tarefa difícil de encarar. Veja na reportagem de Angélica Coronel.
É uma cena até comum no dia a dia de Porto Alegre. 1 em cada 4 pessoas aqui tem algum tipo de deficiência. Comum a todos eles também são as dificuldades. Rafael é pai do Eduardo, que tem paralisia. Deslocar o menino muitas vezes foi um desafio. Tem muito lugar com calçada quebrada, buraco, é mais difícil. E até às vezes acessos, assim, lugares para subida, ou que nem aqui, onde desce a rampa já fica uma poça d'água, já tem que fazer toda uma volta, é complicado, né? A prefeitura tenta aumentar a quantidade de calçadas com pisos táteis e rebaixamentos, mas, por lei, a responsabilidade é do proprietário. O proprietário tem que ter a consciência que a sua calçada tem que estar adequada e tem que estar adaptada à nova legislação. E a prefeitura está atuando nessa situação, buscando notificar as pessoas para que melhorem suas calçadas, né, e que trabalhem dentro das normas. Já na Transurb, esse equipamento leva de um andar até o outro da estação, o que demora cerca de 10 minutos. Depois de acoplar a cadeira de rodas, um funcionário manobra o equipamento, que desliza pelas escadas. Feito o embarque, outro funcionário espera na estação combinada para ajudar a pessoa a desembarcar. Todo esse cuidado garantiu à Transurb o selo concedido pela Prefeitura para instituições que asseguram a acessibilidade. Mas a acessibilidade não é apenas para deficientes físicos. A cidade também precisa estar preparada para outras situações. Este comerciante teve que descer um longo lance de escadas com uma mala na mão. Vou ter que descer com a mala porque não está estragado o elevador. O que o senhor acha disso? Eu acho um absurdo isso, né? De arrumar logo isso, né? Um usuário, por condições que nós não entendemos agora qual, ele danificou o equipamento. E quando danifica o equipamento com o elevador, ele não atinge só uma pessoa, não só o deficiente. Ele atinge todas as pessoas que necessitam usar o equipamento de locomoção. São pessoas com sobrepeso, pessoas idosas, com baixa visão, ou seja, ele de certa forma prejudica a todos. Ou seja, a cidadania perde quando uma pessoa pega e danifica um equipamento público como é o elevador. Pois é, as dificuldades são uma realidade, inclusive para quem não tem nenhuma deficiência e, teoricamente, teria facilidade de se locomover pela cidade. Aqui no estúdio continuamos com a arquiteta e urbanista Briane Bica. Briane, a gente viu na matéria agora que, claro, as pessoas que têm algum tipo de deficiência acabam sofrendo mais, mas esses problemas de locomoção atingem todo mundo. Sim, praticamente não há uma pessoa que diga eu nunca levei um tombo por uma calçada mal conservada. Se conta nos dedos, não é? Uhum. Então, essa responsabilidade é cidadã dos proprietários dos imóveis. Não é uma responsabilidade do município. Ou seja, se na frente da minha casa tem uma calçada danificada, não é a prefeitura que tem que ir lá arrumar, sou eu que tenho que arcar com o valor do reparo da obra. Exatamente, faz parte do seu imóvel, da sua propriedade, e é o proprietário que precisa zelar pela sua calçada. É um gesto cidadão, porque não só ele usa, como os demais usam também. Então, eu vejo, inclusive, impactos na rede de saúde. Quantas pessoas tropeçam, os idosos quebram os fêmures, depois ficam muito tempo na rede pública, claro. Tem que usar próteses. Tudo isso somado é um custo social, nem falando na saúde da pessoa, que é o fundamental de tudo, não é? Mas há também uma repercussão na questão da saúde. E isso não é só em Porto Alegre, isso é em todo o Brasil, eu diria, em todo o mundo, né? Pois é, Briane, não pensar nessas questões, não planejar isso, é cultural. A arquitetura, o urbanismo estão pensando melhor nessas questões, nisso de que a gente vai ficar mais velho, de que, de repente, eu posso quebrar uma perna e precisar de uma acessibilidade melhor? Pois os códigos de obras, principalmente, eles já absorveram vários desses itens. As rampas que tu falaste é uma delas, não é? Um desses itens. Outros itens também, quando não há possibilidade de fazer uma rampa, existe já hoje equipamento que pode ser colocado na lateral e a pessoa instalada ali e subir vários andares. Eu diria que isso é muito raro, porque nos prédios novos
esse tipo de observação e de comodidade para as pessoas, ele já é incorporado. Uma outra coisa que não se pensa, o tamanho da porta do banheiro. Exatamente. Não é? Um dia nós vamos ser idosos e depois virão crianças, depois virão adultos, depois virão idosos de novo. Um idoso que cai hoje em um banheiro, não se tem condição de retirá-lo porque a porta abre para dentro. Via de regra, o idoso que está no chão, com dificuldade, ele é a própria barreira para que a porta se abra. Então, e a largura também, e a instalação dos equipamentos, não é? Para que a pessoa tenha mais segurança dentro dos banheiros. Até coisas assim comezinhas, como não colocar um tapete para a pessoa idosa escorregar as próprias crianças. Mas, Briane, isso é interessante. Por exemplo, nas faculdades, nas universidades que têm arquitetura e urbanismo, as pessoas já estão pensando dessa forma, assim, os alunos, os acadêmicos, né, do curso, eles já estão sendo instigados a pensar nesse tipo de arquitetura, que essa porta é de uma casa que vai, enfim, ter uma criança, mas depois ela vai virar um adolescente e o pai dela vai ficar mais velho. Eles já estão sendo incitados a pensar dessa forma? Eles estão, mas via de regra, enquanto não é uma lei muito rigorosa, os incorporadores imobiliários acham mais barato colocar uma porta de 80 do que uma de ocupar um espaço com uma porta que abre no sentido contrário de hoje. Então, essa coisa do espaço reduzido é que implica num valor do imóvel. Então, há essa relação. E isso é uma mentalidade que necessariamente tem que mudar, porque um apartamento tem uma vida útil de quanto? 200, 300 anos. Nós não podemos pensar em arquitetura descartável, nós temos que pensar em arquitetura de qualidade que atenda as pessoas. Não é? Ou seja, ainda são muitos desafios a se tratar sobre esse assunto. Briane, a gente agradece a tua participação. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. O prazer foi grande. Obrigada, boa noite. Bom, a gente está falando... Viva a TV e a Fundação... Viva a TV, viva a Rádio FM TV Cultura. É a rádio. Eu escuto da manhã cedo até a noite, então fico todo dia torcendo aqui, ó, todos os dedos. Continue. Muito obrigada pela torcida. Recado dado. Bom, a gente falou de um desafio muito importante que a cidade tem pela frente, aliás, vários municípios, que é da acessibilidade. Mas agora a gente vai falar de um outro desafio. O Estado não atingiu a meta de vacinar contra a gripe 90% do público-alvo. Por isso, a Secretaria da Saúde vai manter a imunização até acabarem os estoques. Pois é, ainda existem 63 mil doses disponíveis no Rio Grande do Sul. No ano passado, a vacinação no estado atingiu 93% das pessoas do grupo prioritário. O resultado deste ano foi menor. O Rio Grande do Sul atingiu 85% da meta. O secretário da Saúde atribui a queda na procura à menor quantidade de óbitos, casos graves e internações este ano. Em 2017, ainda não foram registradas mortes por H1N1, por exemplo. Os óbitos por gripe A foram 12, mas no tipo H3N2, e 2 mortes foram por influenza B. Depois de encerrada a campanha no dia 26 de maio, 580 mil pessoas fora do grupo prioritário foram vacinadas. A administração do saldo de doses ainda disponível cabe aos municípios, mas o Estado orienta. Essas 63 mil doses elas estão exatamente nos municípios que não atingiram 100% da sua vacinação. Alguns municípios não têm mais essas doses de vacina. Então, a orientação que a gente está dando para os municípios é que concentrem esse pequeno quantitativo que nós temos em algumas unidades, né, para que a população saiba exatamente qual é o posto de saúde que ainda tem essa vacina para poder vacinar nesta próxima semana. Bom, em Porto Alegre, a vacinação contra a gripe está liberada para todos os públicos. A imunização pode ser feita nos postos de saúde até acabarem os estoques. Bom, e muitas pessoas ainda estão realizando os saques das contas inativas do FGTS em todo o estado. Para facilitar aos beneficiários, as agências funcionam em horário ampliado. O benefício agora é para os nascidos nos meses de setembro e novembro.
Na abertura é tranquilo na principal agência da Caixa no centro de Porto Alegre. Tem sido assim no horário estendido que nesta quarta-feira ainda abre as agências da Caixa 2 horas mais cedo, às 8 da manhã, para o saque do FGTS inativo. Ao longo do dia, o fluxo cresce. Alguns cidadãos têm precisado voltar mais de uma vez à agência. Isso por causa de irregularidades na baixa das empresas, como é o caso do Rogério. A firma não deu baixa na carteira, mas não deu baixa no sistema. E aí o dinheiro está ali, só que aí tem que a burocracia toda dia no Ministério do Trabalho, pegar o CAGED, trazer aqui para comprovar, que aí o Ministério do Trabalho comprova que saiu da empresa. No lote atual, estão liberados os saques dos trabalhadores com FGTS inativo, nascidos entre os meses de setembro e novembro. É necessário apresentar documento de identidade e carteira de trabalho. No último balanço, avaliando a procura dos trabalhadores que nasceram até agosto, 86,7% dos gaúchos que têm direito já sacaram os valores. A quinta fase para os nascidos em dezembro começa em 14 de julho e é importante estar atento ao prazo final. O calendário ele conclui em 31 de julho. Então, mesmo para os nascidos em janeiro, né, que já tiveram na primeira fase, eu não saquei, eu tenho uma conta inativa, eu pesquisei no site da Caixa, encontrei que eu tenho. Até 31 de julho ele pode procurar uma agência para fazer o seu saque, ou uma lotérica, se ele tiver o cartão do cidadão e a sua senha. Mas a gente julga e avalia que essa ação foi uma ação de sucesso e que o trabalhador que procurou as agências da Caixa conseguiu fazer o seu saque, conseguiu buscar o seu recurso que ele tinha nas contas inativas do FGTS. 95% dos beneficiários têm direito a até R$3 mil. A dona Maria Elza é bem menos, quase R$200. É pouquinho, mas dá. É um pouquinho que sempre... Um pouquinho sempre ajuda, né? Tem um plano para esse dinheiro? Pagar as contas. E agora vamos falar de cultura, porque há 50 anos um disco levou a música brasileira a fazer grande sucesso nos Estados Unidos, chegando ao top 5 das 5 músicas mais tocadas nas paradas de sucesso do jazz. Estamos falando do álbum Wave, de Tom Jobim. Mas quem vai falar sobre esse álbum com a gente é o Paulinho Moreira, que já está aqui com a gente, apresentador do Sessão Jazz do FM Cultura. Tudo bem? Boa noite, Paulinho. Tudo bem? Tudo bem, Paulinho? Foi um sucesso, então? O ano de 67 é um ano que ficou muito marcado pelo lançamento do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Mas The Doors lançaram seu primeiro disco na época, vários outros discos, e a música brasileira não podia deixar de estar representada na época. Depois de 1964, quando o Tom Jobim e o João Gilberto gravaram o disco Getz Gilberto com o Stan Getz, a bossa nova tomou conta dos Estados Unidos. E o Tom Jobim foi convidado a ir para os Estados Unidos e acabou ficando durante muito tempo lá. Gravou vários discos. Um deles é esse aqui, Wave, que está completando 50 anos de lançamento agora, neste ano de 2017. É um disco que o Tom Jobim está cercado com a nata dos músicos de estúdio norte-americanos, grava no melhor estúdio jamais conhecido, que é o estúdio Van Gelder, que fica lá em Nova Jersey, do outro lado do Rio Hudson. E aqui o Tom Jobim faz versões basicamente instrumentais de algumas músicas que não são tão conhecidas. Na verdade, o Wave e Triste são as mais famosas desse disco aqui, mas tem também Antigua e Captain Bacardi, que são duas músicas muito conhecidas para quem já mergulhou na obra do Tom Jobim. E aqui o interessante também é o seguinte, ele está acompanhado por um maestro alemão que durante muito tempo esteve muito ligado à música brasileira, Klaus Ogerman, que depois foi fazer os arranjos do disco Amoroso, do João Gilberto, lá de 1976, e mais recentemente fez um disco chamado The Look of Love com a Diana Krall, onde ele reprisava alguns arranjos do disco do João Gilberto e desse disco aqui. É muito interessante
ouvir o Tom Jobim num sotaque jazzístico, mas bossa novístico ao mesmo tempo. Ele canta pouco, é um disco basicamente instrumental e 50 anos, né? Não é pouca coisa, né? De um lançamento dessa qualidade, como toda a obra do Tom, né? Então, tá aqui a dica. Wave do Tom Jobim, lançado há 50 anos atrás. E dá para buscar nos streamings da vida aí. Tá lá o disco certinho. Vale a pena. Muito obrigada, Paulinho. Até... Obrigado, Paulinho. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no estado. E as comemorações do dia de Santo Antônio na capital. Em instantes. Estamos de volta e agora é a hora da nossa previsão do tempo para amanhã, que é de tempo firme aqui no estado. Vamos ver o nosso mapa. A instabilidade deu uma trégua mesmo e o sol segue forte em todas as regiões, principalmente na região metropolitana. O tempo frio pode até trazer aquela cerração da manhã, mas de tarde, como diz o ditado, é ensolarado, é sol que racha. Por conta disso, as temperaturas até sobem um pouco nesta quarta-feira, as mínimas e as máximas também. Vamos conferir. Aqui na capital, mínima de 11 e máxima de 23 graus. Em Itaqui, lá na fronteira, mínima de 12 e máxima de 22. E os termômetros em Rio Grande registram mínima de 13 e máxima de 18 graus. Hoje é dia de Santo Antônio. Em Porto Alegre, fiéis foram mostrar sua devoção ao santo casamenteiro com muitas doações. A fama dele, segundo contam os religiosos, veio de uma bonita história de defesa da integração entre etnias. Os devotos também pediram proteção para continuarem em seus trabalhos, onde ganham um pão de cada dia. Na paróquia de Santo Antônio, no Partenon, foi montada, no lado de fora da igreja, a Capela da Bênção. Dá uma paz, um amor no coração. É um dia especial. É devota de Santo Antônio há muito tempo? Sim, muito tempo. Eu trabalho com casamentos também e ele acaba acompanhando, né, todos os clientes, todos os apaixonados. O tradicional pãozinho de Santo Antônio teve grande procura. Esse taxista doou 2.000 pães para agradecer graças alcançadas. Na igreja, as missas foram celebradas de hora em hora e com grande número de fiéis. Santo Antônio é invocado na proteção à família e ao trabalho. Qual é o pedido aí para Santo Antônio? Para minha filha. E um bom casamento, se for, melhor, né? Essa época de crise aí, sendo protegido por Santo Antônio aí, se mantém empregado, né? Mas a fama maior de Santo Antônio é a de santo casamenteiro. Dizem que no tempo de Santo Antônio, os italianos, eles não podiam se unir, não podiam casar com pessoas de outras raças e outras culturas. E Santo Antônio interferiu, inclusive, com uma lei permitindo essa abertura nesta maneira de conviver, onde não existem excluídos e excludentes, né? Mas todos podem se integrar, formando uma verdadeira família humana. Na Fundação Pão dos Pobres e na Paróquia Santo Antônio, no bairro Cidade Baixa, o dia também é de homenagens ao santo. Nas horas pares, a missa era na capela e nas horas ímpares, na igreja. Nós estamos rezando hoje pela família, os esposos e os namorados. A ele nós dizemos muitas vezes, Santo Antônio do Pão dos Pobres, abençoai-nos. Nas duas instituições, a distribuição de pãezinhos foi farta. Santo Antônio, pai dos pobres, né? E fazer a doação também. É isso. Pedir saúde para a família, para os filhos. E Santo Antônio alcança isso? Sempre. Pega o pãozinho, põe dentro de um açucareiro ou dentro da caixa de arroz. Deixa o ano todo e troca no outro ano. Nunca mais faltou dinheiro. Não fiquei rica, mas não faltou. E uma coisa gozada, quando tu troca, tu tira o pãozinho e ele mofa, o velho. E enquanto ele tá ali, ele não mofa. Bom, os brinquedos têm um papel importante no desenvolvimento das crianças. Afinal, também se aprende muito brincando, né?
Fernanda, mas se eles não tiverem gênero definido e forem produzidos para meninas e meninos? A Unisque TV, nossa parceira no Vale do Rio Pardo, foi conferir essa mudança de conceito numa das maiores empresas do país. Uma sala com brinquedos de todos os tamanhos, modelos e cores. Um lugar que qualquer criança adoraria brincar. Mas um produto chama a atenção por fugir do estereótipo de que cozinha é apenas para meninas. Pelo menos esta, produzida nas cores vermelha, preta e branca, é sem distinção de gênero, como a própria embalagem deixa bem claro. Nós vimos que isso era natural e passamos a adotar esse sistema. Naturalmente que não usamos isso em todos os produtos, né? Mas está sendo construído de uma forma gradual esse novo conceito, né? Desvincular o brinquedo de um único gênero, mostrar que eles são feitos para crianças, independentemente de ser menino ou menina. Nesta fábrica aqui em Santa Cruz do Sul, são produzidos 650 tipos de brinquedos. E hoje, 10% do que sai daqui são produtos sem gênero. A fábrica de brinquedos é a maior do estado e exporta para mais de 20 países. O diretor de operações da empresa diz que as reações demonstram que ainda é preciso uma mudança no padrão de comportamento do brasileiro. Quando nós falamos num brinquedo que tem um viés de desenvolvimento afetivo, que seriam, por exemplo, bonecas, carros, as próprias cozinhas, aí a reação é mais forte. Nesse sentido, nós tivemos reações tanto positivas quanto negativas. Interessante é que as impressões positivas, 90% delas vieram das mães e os negativos, 90% vieram dos pais. A Vera é uma das 500 pessoas que trabalha na empresa. É telefonista e está aqui há mais de 30 anos. O neto dela, além de brincar com a cozinha, também ilustra a embalagem do brinquedo. Eu achei, assim, da parte dele, muito especial. Eu achei, assim, ele tinha adorado, né? Ele comentou até que brinquei com uma menina de cozinhar. O público-alvo da linha cozinha, fogão e geladeira sem gênero são crianças dos 3 aos 5 anos de idade. Os preços variam de R$ 129 a R$ 199. De acordo com a gerente desta loja, a escolha dos brinquedos pelos pais ainda está ligada à cor do produto. Realmente, o brinquedo é para menina, mas é para menino também. Então depende das cores, né? Se tem cor azul com vermelho, eles estão levando para menino também. A aceitação está sendo bem grande para menino nessa parte. Desconstruir estereótipos e incentivar a construção de um novo cenário no país. Quem sabe, brincando juntos e respeitando as diferenças, a igualdade possa realmente acontecer. A esperança de uma vida melhor com ideias, essências e capricho para a higiene. Um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ajuda detentas do presídio Madre Pelletier, na capital, a mudar a perspectiva depois do cumprimento da pena. A parceria com a SUSEP viabiliza o processo que a nossa reportagem foi conhecer. Esse é o assunto do quadro Cidadania de hoje. Sabonetes prontos e embalados, de erva doce, alecrim, calêndula. Cada um tem propriedades diferentes. Conhecimento adquirido que pode render frutos. A gente está aprendendo alguma coisa para a gente levar para fora, né? Que é uma fonte de renda que a gente pode, né, trabalhar lá fora. A oficina de produção dos sabonetes com ervas medicinais é promovida por um programa de extensão da URGS em parceria com a SUSEP. A universidade é responsável pela disponibilização dos materiais e recursos, além das professoras e bolsistas. A Sala Verde Lilás também foi reformada pela instituição. O objetivo é maior do que o ensinamento de uma atividade que pode gerar renda. O trabalho com ervas medicinais, historicamente feminino, e o debate sobre o legado do saber popular é um incentivo para tratar dos direitos humanos das mulheres. Como que isso também o reconhecimento desses saberes é promotor de direitos humanos das mulheres, né? Colocando as mulheres num lugar de quem pode ensinar e de que também
consegue aprender, né? Então, nós trabalhando com as diferentes áreas do conhecimento, a partir dos sabonetes com ervas medicinais, esse também é o nosso objetivo, que elas reconheçam que, estando numa penitenciária, estando cumprindo uma pena, elas têm o direito de cumprir essa pena com dignidade. Na segunda aula, elas já sabem de cabeça os passos e as alunas viram professoras. Agora eu vou aprender a fazer o sabonete. O primeiro passo é ralar a glicerina. Vamos lá. Hora de colocar no fogo. Agora derrete bem devagarinho. Tem que cuidar para ele não levantar espuma. Acrescentamos a calêndula, que é fotoprotetora e tem propriedade anti-envelhecimento. A gente vai colocando até a cor que você quer deixar o sabonete. Quer ele clarinho? Mais escuro? Um pouquinho mais. Pode colocar. Deu. Essência. Depois de alguns instantes, é preciso acrescentar um fixador que vai manter o perfume por mais tempo. O meu sabonete de calêndula já está na forma e agora tem que esperar 2 horas para que ele fique pronto. E depois é só embalar. A segunda parte da oficina será a leitura de obras escritas por mulheres e o debate sobre empoderamento feminino. A maioria delas sofre violência doméstica, seja física, psicológica e até mesmo sexual. Então, tu vê elas se empoderando assim dos direitos delas, elas abordando esses assuntos contigo e tendo a crítica sobre a situação delas, é porque no futuro elas podem sim ter uma chance de modificar essa coisa transgeracional da violência e fazer com que esse ciclo se rompa, né? Porque o ciclo da violência, se tu não consegue romper, tu volta para ele. Não tem como evitar, né? Então tem sido bem importante nisso. O retorno delas para a gente do curso é muito maravilhoso, elas estão adorando. As duas partes da oficina têm carga horária de 12 horas, que equivalem a 1 dia de remissão da pena. Mas a principal diferença para elas é o que esse encontro significa dentro da rotina prisional. Para nós sair da galeria é muito bom, né? Porque a gente trabalha durante a manhã e à tarde não tem nada para fazer nem à noite. Aí durante a tarde agora a gente tem um entretenimento, pelo menos uma vez na semana. Eu acho que as meninas vão entrar agora com o projeto da leitura, que com certeza todas nós vamos participar, né? Porque a gente quer aprender, né? A gente quer botar um outro ciclo de vidas dentro da gente. Pois é, iniciativa importante, né? Muito. Bom, você fica agora com o Debate TVE, que hoje discute a situação da saúde na capital. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite. Uma boa noite para você.